começa a famosa Batalha da Inglaterra. Que nome, né? Eles são muito criativos, né? Em nome de batalha. Batalha da Inglaterra. Né? Que é o quê? Que vai ser uma guerra aérea, uma guerra que vai envolver a Royal Air Force, a Real Força Aérea Britânica, e a Luftwaffe. Né? A gente sabe lá da histórica dificuldade de invadir a Inglaterra, né? É uma grande ilha. Então você tem um ataque aéreo que era a estratégia de guerra alemã. Então bombardeios aéreos para desestabilizar, enfraquecer, né? Minar a resistência daquele país e então poder avançar pelo Canal da Mancha e invadir efetivamente a Inglaterra. A questão é que nesse momento a batalha, o Churchill convoca a população inglesa para a guerra. Frases famosas, uma delas, o que posso prometer agora ao povo inglês é sangue, suor e lágrimas. Né? Então ele está dizendo o quê? Que vai ser uma guerra puxada, não se sabe, não podemos esperar nada além de sangue, suor e lágrimas. Ou seja, o Churchill sabia, né, o primeiro-ministro inglês sabia que não seria uma batalha fácil. Agora, nesse momento, a Royal Air Force, de fato, com a ajuda do radar, que ainda estava em estágio, digamos, experimental, né? Hoje os radares são amplamente utilizados aí por toda e qualquer, né, força de defesa dos países, mas na época era algo em caráter experimental, mas foi fundamental para a identificação da movimentação de guerra da Luftwaffe e abater centenas de aviões alemães. No final das contas, Hitler então resolve recuar. Veja bem, eu não estou falando que a Alemanha perdeu a Batalha da Inglaterra. Tá? A Batalha da Inglaterra mostrou um grande equilíbrio, mas sem dúvida nenhuma, a Royal Air Force, a RAF, como é famosa, impediu o pior. Não é à toa que Churchill depois declararia, em mais uma das suas famosas frases, nunca tantos deveram a tão poucos. É como se o mundo, de certa forma, devesse aos aviadores da RAF. Por que ele está querendo dizer isso? Porque se aquele bombardeio funcionasse, se os alemães invadissem a Inglaterra e com isso, lembre-se, dominasse a máquina de guerra inglesa, os vasos ingleses, os submarinos ingleses, ia ficar complicado para o restante do mundo segurar o Terceiro Reich, segurar o expansionismo de Hitler. Agora, de certa forma, então, eles conseguiram brecar esse avanço. Olha aí, que coisa interessante, brecaram o avanço, não é? E aí Hitler vai, então, voltar-se para o outro lado. Eu já vou falar aqui rapidamente desse expansionismo, porque a gente está dividindo essa guerra em 3 momentos. Repara, eu estou falando da expansão do eixo, a gente vai ver a contenção desse eixo, e depois a gente vai partir para a derrota do eixo. Eixo, teacher, que eixo é esse? Ora, o eixo Roma, Berlim, Tóquio. O que chama, na verdade, o eixo Roberto, né? Vulgarmente chamado de eixo Roberto. Então aí o quê? Roma, Berlim, Tóquio, Itália, Alemanha e Japão, naquele processo de expansão. Aqui, o expansionismo alemão foi brecado, né, para o lado ocidental. Então, se ele então vai manter os seus efetivos no Canal da Mancha, mas vai evitar agora um novo confronto com a Inglaterra e vai abrir uma nova frente de batalha. Para muitos historiadores, esse foi o grande erro de Hitler. Né? Sem terminar ainda a frente ocidental, ele vai abrir guerra na frente oriental. Né? Então ele vai abrir 2 focos de guerra ao mesmo tempo, tendo que dividir a sua máquina de guerra e sua força. A verdade é a seguinte, uma vez que ele não invade a Inglaterra, ele vai para o seu histórico inimigo. Aquele inimigo que tinha feito um tratado, um pacto de não agressão, a União Soviética. Me lembro, inclusive, que quando as tropas alemãs começaram a se preparar para a invasão da União Soviética, alguns conselheiros militares tentaram avisar o Stalin, né? Stalin, os alemães vão invadir. Me lembro que o Stalin falou, não, de jeito nenhum, nós estamos num pacto de não agressão. Eu ainda estou ganhando tempo, ainda estou deslocando, mexendo a minha máquina de guerra, deslocando as minhas indústrias. Os alemães não vão, Hitler não vai invadir a União Soviética agora, fizemos um acordo, ele ainda nem derrotou os ingleses, ele não vai fazer isso. E os conselheiros avisando, senhores, as manobras de guerra, nossos informantes estão dizendo que as manobras de guerra da Alemanha estão deixando claro, né, um ataque aos nossos territórios. Olha, de fato, eles tinham razão, a gente sabe que tinham razão. E Hitler, então, invade a União Soviética. Me lembro que, no momento que é declarado, senhor, Stalin, os alemães invadiram o nosso território. O Stalin fica meio assim, fora do ar. Me lembro que eu mesmo, né, falei com ele, senhor, Stalin, o que fazemos, senhor? Os alemães invadiram. E Stalin ficava ali assim, pensando. Ou seja, dizem, os historiadores gostam de trabalhar a ideia de que a União Soviética ficou acéfala por alguns instantes. Porque o Stalin, o grande líder, o grande timoneiro, naquele momento não conseguia aceitar ou acreditar na ideia de que eles já estavam inseridos no maior conflito armado de todos os tempos. Os objetivos de Hitler eram muito claros. 3 objetivos, 3 alvos militares. Tá? Moscou, perfeito, a capital, Moscou, então isso é fácil para você. E outras 2 regiões que pelo nome você vai imaginar a importância.
Leningrado e Stalingrado. Perfeito? Essas tropas vão se deslocar, a Ucrânia vai ser rapidamente dominada, embora a resistência soviética tenha sido muito maior, muito mais significativa já nos primeiros combates do que aquilo que foi visto na França. Vale a pena lembrar que, me lembro em Kiev perfeitamente, né, quando os alemães pegaram um determinado platô e dali iam atirando nas tropas que iam tentando retomar aquele território, e os alemães atiravam incessantemente com as suas metralhadoras, ao ponto de soldados terem que urinar no cano das metralhadoras para poder resfriá-las rapidamente, tá? E chegava um momento que as outras tropas soviéticas tinham dificuldades de avançar devido aos corpos que eles tinham que pisotear. E naquele momento, os alemães conseguiram, dominaram Kiev, dominaram a Ucrânia. Mas naquele momento, eu lhes garanto, eles perceberam que a luta dentro da União Soviética seria completamente diferente da luta que eles fizeram dentro da França. Perfeito? Mas os combates na União Soviética, né, e o desfecho dessa guerra ali nessa frente oriental, a gente vai ver já já.